Vamos para o resultado do terceiro trimestre de Banco do Brasil. Então aqui nós já temos as primeiras informações, eles comentando da geração de resultado sustentável. Aqui nós temos o quanto de retorno o acionista teve de 2021 até 2022. Nós temos esse crescimento aqui, é um crescimento bem expressivo. O lucro líquido ajustado saindo de 5,1 para 8,4, então um crescimento de 62%, bem considerável. E nos 9 meses de 2022 nós temos 22,8 bilhões, também um crescimento bem considerável, o banco entregando bastante resultado. Crescimento de crédito com inadimplência sobre controle, esse é um ponto que o Banco do Brasil vem batendo, porque os concorrentes grandes do Banco do Brasil vêm com um aumento de inadimplência, então o Banco do Brasil controlando essa inadimplência acaba sendo bem positivo. Quando nós olhamos o INAD 90+, ou seja, as inadimplências acima de 90 dias, o Banco do Brasil ele ainda tem um resultado melhor que a média do sistema financeiro, e a cobertura do BB também está melhor que a média do sistema financeiro. Já a carteira de crédito, nós vemos que o agro ele teve um aumento de 26%, pessoa jurídica 20% e pessoa física 10%. Lembrando que o agro e pessoa jurídica tendem a ter um risco um pouco menor que pessoa física. Então, acaba sendo um ponto bem interessante para o Banco do Brasil. Proximidade, que agrega valor, eles comentando sobre o que eles estão fazendo nas vertentes para que o Banco do Brasil esteja mais próximo dos seus clientes. Então, eles comentam aqui do engajamento dos seus clientes, o ranking no Bacen, o NPS, que é uma métrica de satisfação dos seus clientes, teve um aumento, e a avaliação do atendimento. Essa nota aqui é de 1 a 5, eles tiraram 4,81, também um ponto bem positivo para o Banco do Brasil. Aqueles comentando mais alguns dados do agro, do MPME, que é pequenas e médias empresas, pessoa física e comércio exterior. E aqui alguns destaques como crédito consignado, o Pronamp, carteira de comércio exterior e a carteira agro. Lembrando que o Banco do Brasil ele é muito forte no segmento agro, ele é o maior dos 4 bancos quando nós falamos do segmento de agronegócios. Aqui a parte completa para o agro, eles comentando também de mais algumas inovações que eles vêm fazendo, o NPS do agro, fontes de financiamento, circuito de negócios e os clientes que têm acima de 10 anos, ou seja, da carteira 79 e está há mais de 10 anos com o Banco do Brasil. Então mostra aí uma fidelidade do pessoal do agro com o banco. Algumas soluções digitais, né? O banco, apesar de ser estatal, ele vem investindo bastante nessas soluções de tecnologia, como o Broto, voltado para o agro, a Loja BB, a Liga PJ, voltado para o pequeno e média empresa. Então são pontos também aí, que mostram que o banco não está parado, ele está vendo as tendências e tentando trazer resultados. Mas algumas informações, algumas estratégias que ele vem fazendo, que acaba trazendo mais resultado para o banco, e também focado aí para o público mais jovem. Então o banco ele vem se renovando há algum tempo, ele tinha uma visão de ser um banco mais velho para pessoas que já têm uma idade um pouco mais avançada, e ele tem se renovando aos poucos, mostrando que o jovem também tem espaço para ser cliente do Banco do Brasil. Há mais algumas informações de transformações que ele vem realizando internamente, e aqui também mais algumas informações. A parte de estratégia de aceleração digital, conforme nós comentamos, o banco ele vê que isso é muito importante, tanto é que a avaliação do app é uma das melhores quando comparamos com outros bancos. Eles vêm entregando cada vez mais soluções de tecnologia para trazer facilidade. E aqui eles também reforçam essa ambição que eles têm de digital para ganhar eficiência, ganhar escala, aumentar a satisfação, porque quanto mais você conseguir resolver de forma prática e eficiente, mais aquele cliente vai ficar engajado e vai querer utilizar o seu serviço. Aqui eles comentando da estratégia corporativa de 23 a 27, eles querem ser muito mais relevantes na vida das pessoas, eles querem estar de acordo com as políticas de ESG também e ser mais sustentável.
E agora sim a parte mais importante que nós queremos, de fato, que é o resultado do terceiro trimestre. Então aqui nós temos os destaques dos 9 meses, o lucro líquido ajustado, conforme nós vimos do crescimento, carteira de crédito, que também teve um crescimento de 19%, despesas administrativas sob controle aqui a 6%, índice de eficiência, esse é um ponto muito importante quando nós olhamos os bancos, ó, índice de eficiência de 31,6%, quanto menor esse índice, melhor, e o banco ele vem trazendo aí melhorias e vem cada vez mais reduzindo. A margem financeira bruta teve um aumento de 16% e a receita de prestação de serviços também teve um incremento de 11%, o banco mostrando que não tem muito espaço para a fintech competir com eles. Aqui o lucro líquido ajustado, conforme nós vimos, o retorno para o acionista de 21%, um retorno bem interessante. Aqui nós temos a informação do crescimento, aqui na verdade na visão do retorno para o acionista de 14%, lá em terceiro trimestre de 21%, aqui no terceiro trimestre de 22% já 21%, e aqui o crescimento do lucro em si. E aqui o comparativo dos 9 meses, saindo de 15%, de 15 bi para 22 bi, também um crescimento bem considerável, quando nós comparamos com o resultado dos outros bancões que já saíram. Carteira de crédito também vem crescendo bastante, conforme nós vemos aqui, ó, teve um crescimento de 19% durante os 12 meses, nos 12 meses a carteira sustentável também teve um crescimento considerável, e aqui tem a divisão de pessoas físicas, MPME, agronegócio e grandes empresas, no qual nós vemos que essa carteira continua crescendo. A carteira não tem que apenas crescer, ela tem que crescer com qualidade, ou seja, ela não pode ter uma inadimplência muito alta, pois isso acaba impactando os resultados do banco e pode aumentar a PDD, o PCLD, que é como o Banco do Brasil chama de PCLD, ou em alguns outros bancos você vê PDD, mas é a mesma coisa. E aqui nós vemos o custo do crédito, ele vem reduzindo, esse custo de crédito está em 2,6%, e aqui nós vemos o quanto que caiu. O risco de crédito, que é o PCLD, é um ponto muito importante quando nós olhamos os bancos. Nós vemos esse risco, ele teve um pouco de aumento, recuperação de crédito. O banco ele conseguiu recuperar mais pouca coisa durante esse período. Os descontos concedidos, isso é algo um pouco ruim, porque é quando você tem uma dívida e para tentar sanar essa dívida de uma vez, você dá algum desconto para que aquele devedor acabe pagando. Então teve aí uma redução e as perdas por imparidade também teve aí uma redução. Aqui a qualidade de crédito é uma parte bem importante. Nós comentamos ali no início do INAD 90+, que são as inadimplências acima de 90 dias. Nós vemos que o Banco do Brasil, que está em amarelo, teve esse crescimento aqui de 1,8 para 2,3, mas nós vemos que ela foi menor que o Sistema Financeiro Nacional, que estava em 2,3 e foi para 2,8. Aqui nós temos o INAD por segmento, no qual tem o pessoa física, pessoa jurídica e o agro. Pessoa física em branco, nós vemos que teve maior crescimento. Então o pessoa física, como comentamos ali inicialmente, tem o maior risco, enquanto o agro em roxo ou o PJ em verde tem riscos um pouco mais baixos e está bem controlado. Na verdade, até caiu os dois. Quem subiu de fato foi pessoa física, que foi justamente o que prejudicou os outros bancos concorrentes. Teve aumento em pessoa física e também teve aumento em PJ. O índice de cobertura, assim como os outros bancos, também teve uma caída, mas nós vemos que o Banco do Brasil ele teve uma queda menor que o índice de cobertura do Sistema Financeiro Nacional. E a formação aqui de inadimplência, nós vemos aqui a cobertura do NPL, que teve uma reduzida, e o novo NPL também, que teve um aumento. Então aqui nós vemos informações bem relevantes, mostra que a carteira de crédito do BB está relativamente saudável. Aqui nós temos a margem bruta financeira, que é um item bem importante, que é onde o banco de fato ganha dinheiro, margem financeira bruta. Nós vemos aqui um acréscimo entre trimestres e o acréscimo dos 9 meses. A receita com operações de crédito também teve um aumento, isso é importante. As despesas financeiras elas também aumentaram razoavelmente bem, então é um item para ficar de olho, mas o banco acaba controlando bem. O resultado de tesouraria, que foi um item que impactou bastante o resultado de Bradesco ali em Santander,
Já no Banco do Brasil, nós temos um resultado aí positivo. O resultado de tesouraria também é chamado de margem com o mercado. E aqui nós vemos um resultado que foi relativamente bom. E aqui nós temos a dinâmica de receitas e despesas, nós temos a receita de prestação de serviço, nós vemos que ela continua crescente tanto no trimestral quanto nos 9 meses, e a despesa administrativa ela tem um crescimento aqui controlado a 6,2%, e aqui o crescimento nos 9 meses de 6%, também um ponto bem positivo para o banco, conseguindo controlar as despesas, vem melhorando o índice de eficiência, vem melhorando prestação de serviço. Aqui nós temos a parte de Basileia, teve uma queda, mas o capital principal ainda está no patamar relativamente bom aqui, nós temos o valor aqui de 11,77, e aqui o que aconteceu para sair daqueles 12 até chegar nesses 11,77, como nós estamos vendo aqui na imagem. E aqui são as projeções, o guidance, um dos itens mais importantes que nós olhamos em relação aos outros bancos. Nós temos aqui carteira de crédito, nós temos a margem financeira, a PCLD, a prestação de serviço, que é um item bem importante, né, que é justamente onde as fintechs concorrem, as despesas administrativas e o lucro ajustado, o lucro líquido ajustado. E o que nós vemos aqui? A carteira de crédito foi revisada para cima, pessoas físicas teve uma redução aqui do ponto máximo para baixo, então ainda não é algo tão ruim, mas algo a ficar de olho. As empresas teve uma revisão para cima, o agronegócio foi mantido, a margem bruta foi aumentada, então isso é bom. O PCLD foi mantido, isso aqui é bem difícil, porque quando nós olhamos os outros bancos, eles tiveram um aumento. A receita de prestação foi aumentada, então um ponto positivo. As despesas foram mantidas, isso é positivo. E o lucro líquido teve um aumento, então bem positivo. O que nós vemos aqui, basicamente, é que o resultado do Banco do Brasil veio muito bom, veio muito forte. Ele já está prevendo que vai ter aumento de receita, vai ter aumento de receita, controle de despesas, aumento de lucro líquido, e se nós temos aumento de lucro líquido, nós temos mais dividendos, nós temos mais dinheiro no bolso do acionista. Então, no geral, o resultado foi muito bom do Banco do Brasil, foi na contramão dos grandes pares, e ele vem se mostrando ser um banco extremamente competitivo. Pelo menos é o que nós temos até agora. É provável que o quarto trimestre talvez seja um pouco pior, porque nós temos aí o aumento de inadimplência, que pode ocorrer um pouquinho a mais no Banco do Brasil, ele tem que fazer uma PCLD ou PDD um pouquinho maior, mas no geral o quarto trimestre deve vir aí bom, talvez não tão bom quanto o terceiro, mas deve vir aí um resultado bem interessante. Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem acessar o site do Análise para ver mais informações sobre o Banco do Brasil e sobre outras empresas. E eu vejo vocês numa próxima, pessoal.